Gravação 1, contato em sonhos com seres extraterrestres. Quando eu tinha 7 anos de idade, sempre via o mundo lá fora como se tivesse um outro mundo, né? Uma outra vida lá fora nas estrelas. Desde pequenininho eu tenho essa visão. Até que me pegava olhando para as estrelas, que até que um dia eu sonhei, tive o primeiro contato. O primeiro contato era mais ou menos, pelo que eu lembro, que a minha mãe me contava, era na média de 3 horas, 3 e pouco da manhã, no ano de 1987. Eu estava na minha cama, era uma cama beliche, mas eu estava separada da minha irmã. Minha irmã ficava num canto do quarto e eu ficava no outro canto do quarto. E exatamente o canto do quarto que eu ficava era a janela. Essa janela tinha grade, aquelas grades. E eu comecei a avistar, acordado, luzes azuis no céu. Uma luz enorme, gigante. Bem na janela, onde tinha aquela janela de grade, aquelas janelas antigas, né? Grande, que tinha grade. Porque aqui no meu bairro tinha muito assalto. As pessoas entravam mesmo no quintal e roubavam as coisas das pessoas. Então, eu comecei a ver pra essa luz azul em direção, começou a aumentar, como se ela estivesse vindo em minha direção. E quando eu mesmo percebia, eu já estava paralisado e adormecia. E me via flutuando. Eu não cheguei a olhar meu corpo, né, naquela época. Eu era uma criança, né? Tinha 7 anos. E eu comecei a me ver flutuar como se estivesse levantando, alguém levitando eu na cama. E, e me via muito com medo. Ao mesmo tempo com uma vontade enorme de que aquilo acontecesse. A verdade era essa. Não sabia na época esse sentimento, mas era como se que eu estava sendo preparado, ou já sabia, né, dentro do meu consciente, que algo ia ter aquela visita, né? E quando eu menos esperava, eu estava com muito medo, eu via uma bola redonda pro lado de fora da casa, que a casa tinha um quintal que dava fundo à casa da minha avó, né? E essa luz estava mais ou menos uns 10 metros de altura. E ela tinha mais ou menos quase 2 carros, né? 2 carros de tamanho. Uma luz azul e branca. E ela estava me levitando. O engraçado é que eu pensava que eles não iam conseguir me tirar da minha casa por causa exatamente da grade. Então eu ficava batendo o meu corpo numa altura de 2 metros, mais ou menos 1 metro e pouco da cama, mas contando com o chão e tudo, uns 2 metros. Eu me via flutuando, batendo na grade, né? E aquilo começou a me desesperar, porque eu não, né? O que estava acontecendo? O que está acontecendo? Alguém está querendo me raptar e não estou vendo ninguém. Eu não via pessoas, só via aquela luz.
aquela luz grande, enorme, iluminando todo o quintal do lado de fora. E aí eu, em um passe de mais ou menos 1 minuto, até um pouco menos, eu acordava. Eu acordava assustado, porque, né, com aquela situação, eu comecei a chamar meus pais, que era num outro quarto. E minha mãe e meu pai falavam assim pra mim: que foi? Que foi que tá acontecendo? Eu falando: ah, tem uma luz ali, ela tá querendo me levar. Tá querendo me levar essa luz. Meu pai e minha mãe falavam assim: não, vai dormir, que isso aí é só um sonho. Não é nada. Não é nada disso, não é nada disso. Mas mesmo assim, meu pai levantava e dava uma olhada lá fora, abria a porta, ia lá fora e falava: ah, mas não tem nada aqui. Não tem nada aqui fora, meu filho. Vai dormir. Vai dormir que você tem que acordar para ir pra escolinha, né? Porque na época a gente entrava na escola mais ou menos essa média de 6 a 7 anos de idade, né? No ensino do pré, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Eu fui dormir, mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu fechei a janela. Pra falar em detalhes, eu fechei a janela, que a janela estava aberta, por causa daquele dia tava um calor bem forte. E eu acabei fechando a janela com medo, né? Do que estava acontecendo. Então isso foi uma dos primeiros contatos que eu lembro, foi com essa luz. Mas no dia seguinte, eu acordei, eu tava me sentindo bem. Me lembro muito bem que eu tava me sentindo super bem, né? E fui pra escola, como se tivesse esquecido tudo que tinha acontecido naquele momento, mas estava guardado na minha memória essa lembrança do primeiro contato que eu tive com os irmãos de outros planetas. Inclusive não foi uma abdução, porque se fosse uma abdução talvez eu tenha me lembrado do resto, né, da situação. Como eu estou lembrando do fato do começo, do início do primeiro contato imediato. Ali mais ou menos um contato imediato de terceiro a quarto grau, né? Por ter o avistamento visto. E tudo isso, na verdade, foi em forma de sonho. Nem foi em forma. Eu pensava que era tudo real, eu estava acordado. E na verdade era sonho. Só depois que eu voltava para a cama com medo, eu acordava e corria para a cama dos meus pais para dormir com eles por causa do medo que eu tinha daquele primeiro contato.